Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está procurando muito conhecimento. Vamos mais uma revisão, mais uma aula sintetizada de conteúdo de agora, Direito Administrativo e Direito Constitucional. Esse é o nosso dia 4 desse nosso cursinho, tá bom? Vamos nos para investidos. Tudo começou um tempo atrás e não foi na Ilha do Sol. Nós começamos aqui, na época do feudalismo. O que é feudalismo? Feudalismo é esse momento em que você consegue visualizar que as pessoas buscavam uma proteção próximas do rei, né? E aí o rei ele cobrava um valorinho, um valorzinho pequenininho, né, para você ficar próximo a ele, né, com sua defesa. Então imagina que você tem aqui numa fazendinha, outra fazendinha, esse quadradinho pequenininho aqui, e você vai dando imposto para ele, a tributação, né? Os tributos que nós temos no Brasil são esses aqui hoje em dia, né? Caixa Econômica Federal é ótimo, né? Contribuição de melhoria, taxas, impostos, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Tá, esses aqui são os impostos de competência da União, do Estado, DF, município. Mas antigamente não tinha esses nomes, né? Você pagava um valorzinho para o rei cuidar de você, da sua vida, para ele te proteger. A função dos tributos é justamente o Estado proteger o cidadão, né? Só que todo o poder ficava na mão do rei. Então, ele mesmo criava as regras, ele as executava, e se você não gostasse da forma com a qual ele havia executado a lei, ele mesmo julgava o caso. Essa era a época de um Estado absolutista, né? Entre um momento em que nós tínhamos uma época de trevas, né? Que o rei ele fazia o que ele bem entendia e a população tinha que se submeter a isso, tá? E vieram os iluministas e acabaram com isso, acabaram separando os três poderes, entre o legislativo, executivo e judiciário, né? E aí foi criado as funções, ao invés de o rei ficar com todo o poder legislativo, executivo e judiciário em suas mãos, isso foi dividido em três poderes, legislativo, executivo e judiciário. As funções típicas, né, são as funções normais, acho que é bem tranquilo para a gente saber, né? O judiciário julga, o executivo administra o que vem das leis, tá? E agora as funções atípicas nada mais são do que coisas que não são normais para serem feitas pelo poder em si. O judiciário, por exemplo, ele cria suas regras internas, né, o regimento interno, a gestão cartorária é feita pelo próprio poder judiciário. Tudo bem? Exemplo disso, o embargos infringentes do processo civil. No processo civil não tem mais embargos infringentes. Nós temos embargos infringentes no processo penal e no processo de trabalho. No processo civil nós não temos mais. Acontece que mesmo nós não tendo embargos infringentes no processo civil, o regimento interno dos tribunais vai estabelecer que quando nós tivermos uma sentença, uma decisão não unânime de segunda instância, automaticamente, dos três desembargadores, aquilo vai ser encaminhado para mais outros dois embargadores. Então, nós teremos 5 desembargadores que vão julgar o caso. Isso é uma regra interna, ou seja, é uma regra de como que vai ser estabelecida essa divisão de competências aí para analisar uma apelação, tá? Não tem mais embargos infringentes no processo civil. Depois nós vimos os três poderes, né? Mais uma vez, dentro de cada um dos entes federativos. Os entes federativos são as pessoas da administração pública, direta aqui, né? União, Estado, DF, município. Cada um deles tem os três poderes, menos o município que não tem poder judiciário. Tá bom? Aí eu coloquei aqui o nome, né? Na verdade, só para exemplificar, um desenho, ó. A Casa do Legislativo, o Congresso Nacional, todo mundo conhece. Hoje em dia está famoso o Congresso Nacional, né? Alguns problemas na atualidade que aconteceram. Esse é o Congresso Nacional, tá bem? E aí eu desenhei outras casinhas aqui, Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa, né? Não importa como seja a casa, eu só sei que você precisa saber que aqui nós temos duas casas, né? O Senado e a Câmara. No Congresso Nacional, então, nós temos um sistema bicameral, é o Congresso Nacional, tá bem? O poder legislativo dos estados tem nome de Assembleia Legislativa, do município de Câmara Municipal. Como o Distrito Federal é um misto de estados e municípios, você puxa uma setinha para cá, uma para cá, você pega o legislativo daqui e o Câmara daqui, fica uma Câmara Legislativa, tá bem? É importante isso, pessoal, por quê? Porque se nós visualizarmos, se nós observarmos certinho, como eu disse, que é um misto de estados e municípios, né, o Distrito Federal, você vai conseguir decorar e saber, né, não estou me encontrando aqui na páginazinha, mas você vai conseguir decorar e saber que os impostos de competência do município e do estado são de competência também do Distrito Federal. Salvo engano, nós vimos na aula antecedente, né? Não tenho certeza. Mas seja como for, para você saber, para você decorar os impostos de competência da União, só escrever perito aqui e fazer um risquinho do lado. Tá? E para você decorar os impostos de competência do município, você pega o IPTU, que é fácil, né, saber, e o IPVA, que é do estado, que é fácil saber. Aí o ICMS, ele tem o M, então você arrasta e pega o M do ITCMD aqui, aí fica no estado, o que sobrou é do município, tá bom? Lógico que também nós temos as contribuições, né, de iluminação pública, contribuição de serviço de iluminação pública também, mas aí é uma outra história. Primeiro eu estava passando aqui para decorar os impostos, tá bem? Bom, gente, nós temos também o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é bem tranquilo, você saber, STF fica no topo, os tribunais aqui ficam abaixo, né? A Justiça Comum é a do STJ, e a especializada em trabalhista eleitoral e a militar é a Justiça Especializada, tá bem? Aí nós comentamos um pouco sobre desconcentração administrativa. Desconcentração administrativa nada mais é do que você pegar o prefeito e passar a competência dele para outras pessoas que o auxiliarão, tá? Que são secretários. Aqui, no caso, tem o presidente da República e quem os auxilia são os ministros, né?
o ministro que vai auxiliar o presidente da República. Depois, quem auxilia o ministro é o diretor. Quem auxilia o diretor é o professor, o inspetor. Aqui eu posso colocar ministro da Saúde, colocar aqui diretor do hospital, enfermeiros e médicos. Posso colocar ministro da Segurança, colocar delegado de polícia ou diretor do presídio e agentes penitenciários, né? Então, essa é a desconcentração administrativa. Desconcentração tem o de órgão, tá bom? É importante visualizar essa desconcentração, porque você está verificando que a administração pública ela está se especializando internamente para poder administrar o que vem da lei, tudo bem? Aí, gente, aqui eu tenho mais um exemplo do que vem a ser a desconcentração administrativa. E aí você tem aqui que, às vezes, o investigador ele encontra um pacote de alguma coisa que ele não sabe bem o que é. E para que isso aqui seja levado em consideração como sendo um entorpecente ou não, precisa estar numa portaria da Anvisa, né? Precisa estar estabelecido uma portaria da Anvisa. Não é a lei que vai dizer o que é droga, é uma portaria da Anvisa. Por quê? Porque sempre tem uma coisa nova no dia a dia, né, que pode ser um entorpecente. Então, como as leis têm um processo legislativo muito moroso e não dá para acompanhar, nós criamos uma pessoa da administração pública especialista, né, em vigilância sanitária, e aí eles acabam cuidando desse procedimento, tá bom? Então, aqui, na minha brincadeira, na história que eu comentei, o ministro ele disse que seria interessante, né? Ele recomendou para que o presidente conversasse com o legislativo para criar uma autarquia de regime especial, no caso, uma agência reguladora, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional do Transporte Terrestre, Agência Nacional da Telefonia, né? Agência Nacional de Aviação Civil, de Energia Elétrica, de Águas, tá? Então, essa aqui é uma autarquia criada por lei, tá bom? Lembrando que as autarquias, quando elas forem ineficientes, elas se tornam agências executivas, tá? Elas recebem benefícios do governo, criam um novo plano de reestruturação e até tem dispensa de licitação, tá? Então, aqui nós temos uma informação bem importante de direito administrativo, tá bom? Aqui é uma descentralização administrativa, né? Você, quando cria uma outra pessoa, você está descentralizando, ó. Descentralizar tem ente de pessoa querida, né? Pessoa querida, ente querido, então lembra de pessoa. Descentralização é uma criação de pessoas, né? Cada um dos entes federativos, União, Estado, DF, município, eles podem criar uma pessoa, né? Eles podem criar aqui autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, tá? Todos eles podem ser criados aqui. Esse contextinho aqui também nós vamos aprender mais para frente, depois você vai saber o que é um recurso administrativo impróprio, tá? Isso aqui acaba aparecendo bastante o recurso administrativo impróprio. Quando a lei cria uma autarquia, a própria lei estabelece que eventuais conflitos realizados dentro da autarquia, se não forem sanados, podem ser resolvidos por um ministério que as supervisiona, né? A supervisão ministerial acontece aqui, e aí você vai ter automaticamente essa lógica do recurso administrativo impróprio, tá bem? Gente, você que está prestando atenção nessa aulinha, é um conteúdo bem legal, bem interessante, mas eu sei que ele é pesado. Mas se você revisitar várias vezes, você consegue acabar gostando. E aí você vai ter condições, sim, de fazer uma boa prova no exame 37, 38 da prova da OAB. Tá bom? Vamos ficar bem esperto aqui. Beleza? Bom, vamos lá, gente. Então, a descentralização administrativa é bem tranquila. Aqui é importante você saber que a lei vai criar uma autarquia, tá bom? E ela vai autorizar a criação das empresas estatais, que são sociedades de economia mista e empresa pública, certo? Aí, gente, quando a própria lei cria, então você não tem necessidade de registrar, tá? O registro, ele acaba sendo dispensável quando a própria lei cria uma autarquia. Agora, quando a lei autoriza a criação, aí você tem que registrar realmente o contrato social das empresas estatais, enfim, no cartório competente. Tá bem? A diferenciação aqui bem interessante sobre as fundações públicas. Nós temos aquelas de direito público e as de direito privado. As fundações públicas que forem de direito público, elas são idênticas às autarquias, inclusive elas têm nome de fundação autárquica ou autarquia fundacional. As fundações de direito privado, elas são idênticas às estatais, então elas têm regime seletista, tá? E o registro, ele é extremamente importante, ele é essencial, é imprescindível o registro. Essa palavra prescinde significa dispensa, tá bem? Bom, depois eu fiz mais um contextinho aqui, né? Eu disse que sobre a responsabilidade da administração pública, né, quando ela presta serviço público, é objetiva. Quando ela presta atividade econômica, é subjetiva. Tá? Na responsabilidade subjetiva, você tem que demonstrar dolo ou culpa, ou seja, você tem que demonstrar realmente que a pessoa que causou dano a você, ela tinha intenção de causar, ou ela foi negligente, imprudente ou imperita, né, no caso concreto. Só você imaginar que você foi atropelado, ou que você trombou o teu carro com um carro da autarquia, ou com um carro de uma Caixa Econômica Federal. E aí, em qual dos dois que você vai ter que comprovar dolo ou culpa do motorista do veículo que causou lesão no seu carro? Você vai ter que comprovar da Caixa Econômica Federal. Da autarquia você não precisa comprovar o dolo ou culpa porque ela está prestando serviço público, né? Não atividade econômica, tá bom? Então, olha só, toda administração pública presta serviço público. Quando eu falo toda administração pública, você tem que imaginar que é União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, sociedade de empresa pública. Você tem que imaginar os 8 entes federativos, pessoal. Essas 4 pessoas aqui são pessoas também, tá? Não são órgãos. Os órgãos
aquilo que estão dentro da União. Dentro da União tem órgãos, dentro do Estado tem órgãos, do Distrito Federal tem órgãos. Aqui, quando você criou uma outra pessoa, você criou por meio de lei, ou a lei autorizou uma outra criação. Então, essas aqui são pessoas, não são órgãos, tá? Os órgãos são aqueles que ficam dentro da pessoa. Quando está fora da pessoa, aí não é órgão, é outra pessoa, tá bom? Beleza? Maravilha, gente, bem importante isso daqui, tá? Aí eu mostrei mais uma vez, né, sobre a desconcentração administrativa e expliquei que os órgãos não têm personalidade, ou seja, se o médico te fizer alguma merda contra você, você entra com ação contra o município, não contra o médico. Se o policial fizer merda contra você, você entra com uma ação contra o Estado ou contra a União, não contra o policial, tá? Se o motorista que estiver dirigindo o ônibus e carrega suas crianças causar dano às suas crianças, você entra com uma ação contra o Estado ou contra o município, não contra o motorista, porque órgão não tem personalidade. É claro que existem alguns órgãos que eles possuem capacidade postulatória, né? Por exemplo, Secretaria do Município, Secretaria da União, Ministério da União, Secretário do Estado, eles têm capacidade postulatória, eles podem fazer parte de um processo, tá? E aqui foi como que monta um consórcio público. Então, além dos entes da administração pública indireta, é possível que seja criado um outro tipo, que é o protocolo, que por meio de protocolo de intenções você cria o consórcio público, né? O Poder Executivo se reúne para que possa ser criado esse consórcio público. Tá bem? Então, aí nós temos o protocolo de intenções, aí depois o legislativo respectivo, ele vai, por meio de lei, criar esse consórcio público. Pode ser um consórcio público de direito público e pode ser um consórcio público de direito privado, correto? Então, aí eu acabei demonstrando aqui uma lógica, né, da União, dos estados e dos municípios, e eu disse que a União não pode se consorciar com municípios pertencentes a estados não consorciados, tá bem? Então, o consórcio público, ele é possível que seja realizado, tá? Mas não é possível que a União se consorcie com municípios pertencentes a estados não consorciados. Ou seja, é possível que estados se consorciem com municípios se consorciem, que a União se consorcie com estados e com municípios. O que não é possível é a União se consorciar com um município pertencente a um estado não consorciado. Tá bem? Beleza? Esse consórcio público, ele é criado para poder ajudar algum setor, né? Imagina que algumas cidades do Nordeste estejam passando por uma grave crise de seca. Aí alguém vai lá e ajuda, né? Alguém vai lá e ajuda. Essa ajuda é por meio desse consórcio público, tá bom? Depois eu comentei, que era bem importante a gente saber, sobre o mérito administrativo. O mérito nada mais é do que a oportunidade de conveniência, a escolha, o juízo de valor, para verificar se é certo ou errado. Se eu vou comprar, né, uma máquina de ressonância magnética ou algumas ambulâncias para o município. Então, isso aqui é uma escolha, tá? Essa escolha ela é feita pelo próprio administrador. O Poder Judiciário ele não vai analisar o mérito do ato do administrador. Tá? O Poder Judiciário, em regra, ele não analisa o mérito do ato do administrador. O mérito é a escolha, né? Ele não vai falar o que tem que comprar. Ele não vai estabelecer o tipo da punição que a pessoa sofre num PAD. Tá? O que ele vai fazer é adentrar no mérito quando ele for ilegal. Por exemplo, ao invés de comprar 15 ambulâncias, o prefeito vai lá e compra uma Ferrari para ele. Então, aí essa escolha, ela está ofendendo a moral administrativa. Então, consequentemente, o Poder Judiciário ele vai adentrar no mérito do ato do administrador. Tudo bem? Agora, exemplo que eu dei também foi sobre um PAD. É um procedimento administrativo disciplinar para punir alguém. Se nesse PAD a punição for uma remoção, vai ser ilegal, porque remoção é uma mudança do cargo, né, do servidor que está no cargo para ir para um outro cargo. Então, isso aqui não é correto. A remoção não serve para punir ninguém. Então, consequentemente, o Poder Judiciário ele pode adentrar nesse mérito, ele pode anular esse ato, só que ele não vai aplicar a punição, ele vai nomear uma outra comissão para que seja, mais uma vez, julgado o caso administrativamente. Tá bem? Então, o Poder Judiciário ele não analisa o mérito do ato do administrador, ele analisa o mérito dos seus próprios atos, né, dando procedência ou improcedência para algum pedido. E é importante saber também que o controle de mérito não existe em todos os atos administrativos. Por que não existe? Não existe porque tem atos administrativos que são vinculados, né? Quando a pessoa tem 74 anos de idade, aos 75 ela vai aposentar compulsoriamente. Tá? Diferente de alguns atos, por exemplo, que a pessoa pode escolher, né? O Danone estragado no hospital, no hospital não, né? O Danone estragado em um supermercado, ele não vai interditar o supermercado. Ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente causar uma multa no mercado. Agora, todo leite estragado no laticínio, aí sim vai fazer com que o laticínio seja interditado. Tá bem? Beleza? Depois nós conversamos sobre direito constitucional. Tá? Então essa aulinha está aqui ficando um pouquinho mais extensa, mas ela é bem proveitosa, gente. Vamos fazer essa revisãozinha aqui, que ajuda bastante, né? Qualquer dúvida, você pode mandar aí nos comentários. Tá? Sobre direito constitucional, nós temos aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Que ela constitui o Estado, né? Tem as regras do Estado aqui dentro da Constituição. Muito embora nossa Constituição seja uma Constituição prolixa, né? Ela traz, sim, regras do Estado dentro dela, tá bom? Uma Constituição sintética seria aquela que traria somente regras de organização administrativa. A nossa não, a nossa tem muitas outras coisas que não seja
apenas tão somente um trato sobre as regras do Estado. Mas essa Constituição aqui, ela tem que ser respeitada por toda a administração pública, seja o legislativo, executivo e judiciário. E quem é o guardião máximo que cuida disso é o STF. O STF, então, ele fiscaliza isso daqui. E se alguém encontrar algum problema desrespeitando a Constituição Federal, as pessoas vão acionar o STF e esse, por sua vez, vai julgar o caso concreto, tá? A ação é uma ação que é feita diretamente no STF. Eles ficam concentrados, né, em resolver um problema de desconstitucionalidade. Desconstitucionalidade, não, perdão. Algum problema, né, que de desrespeito à Constituição. Problemas de inconstitucionalidade. Tá? Então, algumas pessoas têm legitimidade para entrar com ação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Tá? Quem são essas pessoas que podem entrar com ação diretamente no Supremo? Nós temos aqui 4 mesas, 4 pessoas e 4 entidades. Esse povo pode entrar com uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal. 4 mesas: mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia, mesa da Câmara Legislativa, tá? Presidente da República, você vê que é o chefe executivo dos respectivos legislativos aqui, né? O governador do Estado, DF também, e o Procurador-Geral da República, tá? E tenho aqui 4 entidades, né? No caso, seria partido político, com representação no Congresso Nacional, pelo menos data da propositura da ação. Não precisa ter representação até o final da ação, porque tem ações que demoram 5, 6 anos, né? Conselho Federal da OAB não é conselho seccional, tá? Confederação sindical não é sindicato e nem federação. E entidade de classe, que representa pelo menos 1/3 dos estados da federação, tá bom? Bem importante isso daqui. Pedi para fazer um post-it da retratação e um post-it também da propositura da ação, tá? Um post-it da retratação e um post-it da propositura da ação, tá bem? Beleza? Que aí a gente vai ter várias coisas mencionando sobre isso aqui e um post-it também do Procurador-Geral da República, tá? Gente, é interessante saber que esses legitimados ativos para a propositura da ação, eles vão chegar no STF, tá? Por meio dessas ações específicas, né? ADC, ADI, né? ADPF, tá bem? Tudo por quê? Porque tudo que está abaixo da Constituição tem que respeitar a Constituição. Se não respeitar, esse ato vai ter que ser atacado e destituído, tá bom? Então, as ações que são feitas diretamente no Supremo Tribunal Federal são essas aqui: ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Exemplo de ADC, que é aquela ação que é feita justamente para você fazer com que a lei tenha uma força maior, né? Porque as leis já nascem com presunção de constitucionalidade, mas às vezes tem algum tipo de conflito judicial e os juízes começam a dizer que a lei está errada daqui, está ali, outros falam que ela está certa, então uns falam que está errado, outros falam que está certo. Aí para acabar com esse tipo de conflito, a gente vai lá e faz uma ADC. A Maria da Penha, ela sofreu uma ADC por conta do Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o atual presidente, né, e na época também ele era presidente, em 2006, 2007, não sei, ele fez uma ação justamente para fazer com que a Lei Maria da Penha fosse declarada constitucional, tá? Ela foi criada em 2006, né, a data da ação mesmo eu não sei. Mas quando a lei nasce, ela já nasce com presunção de constitucionalidade. Só que para evitar conflitos, para que alguém não faça uma ADI depois, automaticamente é feito a ADC. A ADC tem caráter duplo, ou seja, se você ganhar na ADC, ela diz que a lei é constitucional. Se você perder na ADC, automaticamente a lei é declarada inconstitucional. Depois eu comentei, né, sobre a pertinência temática. Pertinência temática nada mais é do que você ter os legitimados ativos para a propositura da ação do controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, mas alguns deles têm que demonstrar que tem interesse na causa, tá bom? E aí eu dei exemplo aqui, né? O governador do estado de São Paulo, ele não pode cuidar das leis de Minas Gerais, mas às vezes a lei de Minas Gerais, ela vai lá e isenta as empresas automobilísticas do pagamento de IPI. Se isso vier a acontecer, o governador do estado de São Paulo ele pode fazer uma ADI contra a lei estadual. Por quê? Porque o IPI é um tributo de competência da União, tá bem? E por ser de competência da União, o estado não poderia criar isenção, tá? A isenção, a imunidade tributária, a alíquota zero, são todas formas de você fazer com que o contribuinte não pague, né? A imunidade está prevista na Constituição, a isenção está prevista em lei. Então, leis específicas vão dizer que a pessoa não precisa pagar um tributo específico, mas para que ocorra a isenção, o Estado competente ele só pode isentar daqueles tributos, né, que sejam de competência dele. No caso, o Estado aqui só pode isentar do pagamento de IPVA. Tá bem? Bom, gente, esse foi o conteúdo que nós vimos na aula 4. O que você está vendo aqui, né, talvez pela sua primeira vez, tá? É uma aula muito legal, muito interessante, mas a formação dela, ela é bem morosa e acabou que a gente demorou um tempão aqui para poder ver esse conteúdo. Mas, em todo caso, acho que vale a pena a revisão, né? Focar com força e realmente fé, para a gente conseguir nossa aprovaçãozinha. É isso aí, gente. Então, de novo, mais uma vez, foco, força e fé, fala depois de tudo. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bem? E não deixe de curtir, dá uma curtidinha aí, não custa nada, é só um cliquezinho assim, não vai arrancar um pedaço, tá bom? Beleza? Então, até mais, gente. Valeu, tamo junto e até amanhã. Tchau.